A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 11. Hoje nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: o julgamento final, novos céus e nova terra. Vamos entender a respeito do juízo final, como nós pentecostais acreditamos. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, iniciadores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. Inclusive, se você desejar poupar o teu tempo para preparar a tua aula, olha, eu tenho disponível para você o slide dessa lição. Tenho também o PDF da minha aula, com tudo organizado, preparado, só para você estudar e ministrar. Para poupar o teu tempo, ao invés de você ficar aí anotando os versículos, você pode ter acesso a tudo isso para facilitar para você no nosso site, Facilita EBD. Você pode se tornar um dos nossos assinantes. A nossa assinatura é trimestral, gente, de 3 em 3 meses. Vale a pena você fazer ela. Sendo um dos nossos assinantes, você tem a oportunidade, por exemplo, de receber o nosso bônus de treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, para você entender toda a dinâmica da Escola Bíblica. Também você tem a oportunidade de receber o nosso workshop de pregação com aulas exclusivas para te ajudar a entender a Escola Bíblica Dominical e a dinamizar ainda mais as suas aulas. Que Deus em Cristo te abençoe. As nossas propostas estão aqui no link na descrição desse vídeo. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos jovens. Vamos trabalhar sobre esse tema, o julgamento final, novos céus e nova terra. Que Deus em Cristo edifique você. Essa aula tem o objetivo de apresentar para você, apontar o caminho, como nós pentecostais entendemos a respeito dessa doutrina. Para iniciar bem, vamos compreender a partir de umas bases bíblicas. A primeira base bíblica que eu quero apresentar para você está em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Lê esse texto com os teus alunos. Depois, apresenta a síntese em sala de aula, tá? A nossa leitura bíblica em classe está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, capítulo 21, versículo 1 ao 3. Lê esse texto compassadamente, deixa Deus te usar na escola bíblica dominical. Inicialmente, em sala de aula, você precisa compreender que estudar a respeito do juízo final, do novo céu e da nova terra, precisa ser interpretado a partir da nossa visão pentecostal. A nossa visão pentecostal, como nós já estudamos aqui, ela é trabalhada da seguinte maneira. Nós acreditamos que a nossa linha de interpretação é pré-tribulacionista. Isso quer dizer que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. A igreja não passa pela tribulação. Nossa linha também é pré-milenista. Isso quer dizer que a igreja ela é arrebatada antes do milênio. Esse milênio se inicia depois, então, da grande tribulação, quando o Cristo aparece em glória com a sua igreja. O nosso conceito é esse. A partir dessa linha de pensamento, também vamos compreender sobre o juízo final, porque existem algumas posições interpretativas que são diferentes. A exemplo da linha de pensamento amilenista e a linha de pensamento pós-milenista. A milenista já traz essa ideia de negação do milênio, que o milênio é algo simbólico que está acontecendo no nosso período. E que a igreja vai passar pela tribulação, por parte dessa tribulação, por meio dessa tribulação. Essa igreja, então, sendo levada por Jesus na segunda vinda, nesse mesmo ato já acontece, então, o juízo final. Esse é o conceito dessa interpretação. A outra linha de pensamento é a pós-milenista. A pós-milenista acredita que a igreja vai passar por todo o processo da tribulação, eles são pós-tribulacionistas, e acredita também que a igreja vai viver todo o milênio, que a igreja vai passar por todo o milênio, e então acontece agora o retorno de Cristo, o juízo final e o julgamento do inimigo das nossas almas.
A nossa linha, a nossa corrente, ela é pré-milenista, ou seja, ela trabalha o conceito diferente dessas duas que estou traçando para você. O pré-milenismo defende muito bem que a igreja é arrebatada, que a igreja não passa pelo período da tribulação, que a igreja aparece em glória no final da grande tribulação. Cristo então estabelece o milênio e depois do milênio se inicia então o julgamento final. Cyrus e Borde chega a dizer que esse juízo final na teologia sistemática pentecostal é conhecido também como o julgamento do trono branco, ou glória, de Jesus. Esse julgamento final é estabelecido para quem? Para aqueles que rejeitaram a Jesus, para aqueles que negaram Cristo como Messias, para Satanás e todos aqueles que desobedeceram à vontade de Deus, e aqui se enquadram os anjos caídos. A palavra de Deus cita a respeito do grande trono branco. E quem poderá se assentar no grande trono branco de Jesus? O próprio Senhor Jesus, com base em João capítulo 5, versículo 22. Ele se assentará como juiz verdadeiro, íntegro, para julgar aqueles que desobedeceram à vontade de Deus por desejo pessoal e permaneceram no pecado, negando Cristo. Ele conduzirá ao último julgamento por vontade do Pai, conforme está escrito em Atos 17:31. Ele julgará todos com retidão, conforme está escrito em Salmos 9:8. De acordo com a própria Bíblia, Jesus será esse juiz nesse juízo escatológico. Existem diversos tribunais escatológicos citados pela Bíblia. Vamos compreender alguns. A própria Bíblia traz para a gente, na nossa linha de interpretação, que é pré-tribulacionista e pré-milenista, alguns julgamentos, alguns juízos que Cristo estará julgando. Que julgamentos são esses? Apresentados aqui pelo pastor Cyrus e Borde. O primeiro julgamento é conhecido como o Tribunal de Cristo. Esse julgamento acontecerá no momento do arrebatamento da igreja, quando a igreja de Cristo se encontrar em glória com Jesus nos céus, no momento do arrebatamento. Esse tribunal é conhecido como Tribunal da Entrega dos Galardões. Está presente em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, Apocalipse 22:12. Existe outro julgamento na nossa linha de interpretação que é conhecido como o julgamento agora de Israel. Esse julgamento de Israel vai acontecer depois da tribulação, porque Israel passa pela tribulação. No final da tribulação, Cristo então julga Israel como um advogado fiel, presente em 1 João capítulo 2, versículo 1. E ele será misericordioso porque Israel se arrependerá. E essa profecia está escrita em Daniel capítulo 12, versículo 1 e Joel capítulo 2, versículo 32. Após a grande tribulação também, Cristo julgará as nações. Esse julgamento acontecerá depois da batalha do Armagedon. Isso está presente em Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32, capítulo 13, versículos 40 ao 46. Outro julgamento que Cristo estará presidindo é o julgamento do diabo e das suas hostes no milênio, nesse início desse processo do reino milenar. Isso está presente em Apocalipse capítulo 20, versículo 10 e também Romanos capítulo 16, versículo 20. E esse último julgamento, o do trono branco, que é conhecido como o juízo final, é onde Cristo estará também presidindo esse julgamento para poder julgar Satanás, que será liberto no final do milênio, convencerá muitos ao pecado e tentará se levantar mais uma vez contra Jesus. E isso está presente em Apocalipse capítulo 20, versículo 13, capítulo 21, versículo 8, capítulo 22, versículo 15. Então a Bíblia traz esses julgamentos aqui. 5 que nós estamos listando para você. Apocalipse capítulo 21, versículo 1, a Bíblia faz questão de dizer que nesse último julgamento, Cristo em glória estará brilhando mais do que o sol e do que todas as estrelas. O seu brilho ofuscará todo o brilho do universo. Ele é o Rei da Glória. Reinaldo Odilo, pastor que escreveu essa lição, faz questão de dizer que Jesus julgará tanto grandes como pequenos, trazendo essa ideia, esse conceito de Estado político,
todos serão julgados. E uma observação que precisamos traçar aqui, que o juízo final é o julgamento dos ímpios, não é o julgamento da igreja. A igreja em si já passa pelo tribunal de Cristo, onde recebe o galardão no momento do arrebatamento da igreja. Estamos falando agora do último julgamento, o julgamento para os ímpios, para aqueles que rejeitaram a Jesus. Como está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 15. É interessante perceber que a Bíblia fala que diversos livros serão abertos nesse processo desse julgamento. Um desses livros será o livro da vida. E esse detalhe é importantíssimo, porque quem não estiver com o seu nome escrito no livro da vida, infelizmente será julgado naquele grande dia. Entendendo essa questão, eu espero estar ajudando você, trazendo luz, clareza à luz da palavra, para que você possa ministrar na escola bíblica. Se eu estou te ajudando, comenta aí. O primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. O julgamento final. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Esse julgamento final também é tratado como juízo final. É conhecido como o juízo do grande trono branco. Pastor Reinaldo Odilo traça para a gente o seguinte argumento, que o livre-arbítrio é algo muito poderoso. O livre-arbítrio nos traz a possibilidade de servirmos a Deus, buscarmos ao Senhor e, ao mesmo tempo, rejeitar a graça de Deus. Aqueles que rejeitam terão que prestar contas nesse juízo, nesse julgamento final, que é apresentado na Bíblia como o juízo do trono branco. Olhando para essa questão, eu espero estar te ajudando. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. O presidente do tribunal. Pastor Reinaldo Odilo destaca para a gente que o presidente do tribunal desse julgamento do trono branco é Jesus. Foi estabelecido por Deus. Ele julgará com retidão. Esse julgamento será estabelecido com imensa pureza e grande glória de Jesus. O juiz julgará, então, baseado na sua santidade, na sua pureza, na sua lealdade e justiça que vem da parte de Deus. Apocalipse 5:5 está escrito que ele se assentará no grande trono e julgará especialmente aqueles que o rejeitaram. As suas credenciais são poderosas, como está escrito em João capítulo 5, versículo 22 e 27. Atos capítulo 17, versículo 31. Nesse julgamento, os ímpios estarão então recebendo exatamente o pagamento das suas obras. Obras que foram geradas em pecado, em rejeitação à obra de Cristo. Olhando para essa questão, Ciro Zibode comenta o seguinte, que no juízo final, todos estarão diante do grande trono branco. Presente em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Todos terão que se prostrar diante da sentença de Cristo, com base em João capítulo 5, versículo 22 e 23. Quem são essas pessoas aqui? Não são salvos em Jesus. Não é a igreja de Deus. Essas pessoas serão aqueles que rejeitaram o Cristo, que negaram Jesus, que desejaram viver em pecado, que participaram, por exemplo, do milênio, vendo a obra de Cristo, vendo a igreja de Deus glorificada e mesmo assim desejaram seguir Satanás depois que Satanás é preso nesse processo de 1000 anos. E nesse momento do juízo vai se cumprir uma profecia que está escrita em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11, que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isso é lindo. Esse juízo é algo escatológico. Na nossa linha de pensamento, nós compreendemos dessa maneira, que será estabelecido então para os ímpios, para Satanás e todos aqueles que o seguiram. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD, os livros do julgamento. Nesse segundo subtópico, há uma curiosidade bíblica bem interessante a respeito de que livros são esses que vão ser usados no juízo final. Pastor Antônio Gilberto traz a resposta de forma bíblica sobre esses livros. Alguns desses livros são o primeiro, livro da consciência, citado em Romanos capítulo 2, versículo 15 e capítulo 9, versículo 1. Também é citado o livro da natureza, Jó capítulo 12, versículos 7 ao 9, Salmos capítulo 19, versículo 1 ao 4, Romanos 1, 20. Também é citado na Bíblia o livro da lei, Romanos capítulo 2, versículo 12, Isaías
34:16. Também é citado o livro do Evangelho, João capítulo 12, versículo 48, Romanos capítulo 2, versículo 16. Também é citado o livro da memória, Lucas capítulo 16, versículo 25. Também é citado o livro dos Atos dos Homens, Malaquias 3:16, Marcos 12:36, Lucas 12:7, Apocalipse 20, versículo 12. Também é citado na Bíblia o livro da vida, Salmos 69:28, Daniel 12:1, Lucas 10:20, Filipenses capítulo 4, versículo 3, Apocalipse 20, versículo 12. Essas listas são os livros que o pastor Antônio Gilberto apresenta nesse conceito escatológico. Ciro Zibordi comenta o seguinte: que os mortos serão julgados de acordo com o que está escrito nesses livros que acabamos de citar para você, livros que vão descrever as suas obras. Citado aqui a base em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Aquele cujo nome não constar no livro da vida será lançado no lago de fogo, apresentado aqui em Apocalipse 20, versículo 15. Isso quer dizer que no céu há o registro de tudo que fazemos, tanto como salvos como também ímpios. E isso está presente na Bíblia em Salmos 139, versículo 16, Malaquias 3:16, Salmos 56, versículo 8, Marcos capítulo 4, versículo 22. E o que é então o livro da vida? O livro da vida ele é importantíssimo. É o registro dos salvos de todas as épocas, de todas as gerações. Você precisa ter o seu nome escrito lá. Daniel capítulo 12, versículo 1 fala sobre esse livro. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, capítulo 21, versículo 27, registra esse livro. E esse livro também é um livro que traz um detalhe importantíssimo. Aqueles que rejeitam a Jesus, aqueles que negam a Jesus, que se desviam da fé, podem também ter o seu nome riscados do livro da vida, conforme está escrito em Apocalipse 3:5. O próprio Moisés cita isso lá em Êxodo capítulo 32, versículos 32 e 33. Ele pede para o Senhor riscar o seu nome do livro da vida se Deus não ajudasse Israel. E a Bíblia fala de pessoas que terão o seu nome riscados permanentemente do livro da vida, porque rejeitam a Jesus. Temos base bíblica, Apocalipse 3, do versículo 3 ao 5, 21 e versículo 27. Então a Bíblia fala sobre a importância desses livros. Eu espero estar te ajudando até aqui. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o destino dos condenados. Esse é o terceiro subtópico. Pastor Reinaldo Odilo comenta que após o milênio acontecerá então esse juízo final. Detalhe: todos aqueles que morreram sem Cristo serão também ressuscitados, com base em Apocalipse capítulo 20, versículos 13 e 14. Então observe, aqueles que morreram sem Jesus serão ressuscitados agora para a condenação eterna. Ciro Zibordi, com base em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, destaca que esse juízo final será o juízo que será estabelecido por Jesus sobre todos aqueles que rejeitaram a sua palavra, tanto grandes como pequenos, falando aqui de posições que as pessoas possuem aqui na terra. Todos serão julgados pelos seus atos. Naquele grande dia ficarão de fora todos aqueles que rejeitaram Cristo. E a Bíblia fala sobre aqueles que ficaram de fora, conforme o texto bíblico citado em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, capítulo 21, versículo 8 também cita isso para a gente, que não entrarão no reino dos céus. Quem é que vai ficar de fora do reino dos céus pela causa de ter rejeitado Cristo e que vai passar por esse juízo? A Bíblia cita que ficarão de fora os cães. Vamos entender o termo cães aqui. A palavra grega para esse termo cães, no sentido bíblico, não é o animal doméstico, mas são aqueles obreiros que pervertem a doutrina. O sentido que Paulo dá, escrevendo em Filipenses capítulo 3, versículo 2, é isso. Aquele que pega a palavra de Deus e distorce. Ele é citado como cão, como alguém que é uma pessoa que distorce maldosamente a palavra de Deus, como um animal que distorce a mensagem do Cristo em benefício próprio.
vai ficar de fora. A Bíblia também cita que ficarão de fora os tímidos. Isso está presente em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, 1 Coríntios 9, 16. Quem são esses tímidos aqui? Não é aquele que é tímido, que tem vergonha de falar, em se manifestar. O sentido bíblico para tímidos são aqueles que têm vergonha de dizer que é cristão, têm vergonha de testemunhar que é servo de Jesus, têm vergonha de falar que serve a Cristo. E isso aqui é considerado como a timidez que vai ficar de fora. Esse tipo de timidez não pode estar atrelado a você. Tenha coragem de testemunhar Jesus. Também a Bíblia fala que ficaram de fora os incrédulos. Vamos entender o contexto bíblico aqui. Os incrédulos são aqueles que são infiéis, que têm uma visão cética, ateus. Citado na Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 6, capítulo 7, versículos 12 ao 15, 2 Coríntios agora, capítulo 4, versículo 4, capítulo 6, versículo 15, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ficarão de fora também aqueles que são abomináveis. O termo abominável traz a ideia daquele que é detestável, reprovado para qualquer boa obra. Presente em Tito, capítulo 1, versículo 16, Apocalipse capítulo 3, versículos 14 ao 16. Então, esses conceitos precisam ser explicados. Ficaram de fora também os homicidas. A palavra homicida já traz o sentido de assassinos. Assassinos não entrarão no reino de Deus, aqueles que permaneceram nesse pecado. Agora, aquele que aceitou Jesus, pediu perdão, se redimiu, foi transformado, esse terá parte no banquete. Esse estará com Cristo, lavado e remido. Aqueles que permaneceram no pecado serão rejeitados. Isso está presente na palavra de Deus, citado também em 1 João capítulo 3, versículo 15. Ficarão de fora também os fornicários. Nesse conceito, são aqueles que são viciados em prostituição. E aqui entra esse conceito de vício de prostituição, pornografia, pedofilia, abuso sexual. Isso está presente também, citado em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, ficarão de fora. Serão julgados por Jesus. Também ficarão de fora os feiticeiros. Esse conceito de feitiçaria, no sentido bíblico, são aqueles que se envolvem com artes mágicas, são aqueles que se envolvem com magias, são aqueles que se envolvem também nesse conceito da aplicação de drogas, aqueles que são viciados em drogas em si. E isso está presente dentro da Bíblia em Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Também ficarão de fora os idólatras, aqueles que são envolvidos em uma paixão exagerada por um ídolo, que rejeitam a Jesus. Presente em Apocalipse 22, 15 também. Ficarão de fora os mentirosos, aqueles que praticam a mentira, o engano, a trapaça. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Essas listas estão presentes na Bíblia. Essas pessoas serão julgadas. Que você não esteja nessa lista. Que você esteja na lista do livro da vida, para a glória de Deus. Se eu estou te ajudando até aqui, deixa aí teu comentário. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. O segundo ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: Novo céu e nova terra. Silas Ibord chega a comentar o seguinte na teologia sistemática pentecostal, que após o juízo final, a terra dará espaço agora para o novo céu e nova terra. O universo conhecerá então o novo céu e a nova terra. Citado pela Bíblia em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, em 2 de Pedro também, capítulo 3, versículo 18, e Apocalipse 21 e 22, capítulo 21 e 22. A Bíblia fala do novo céu e da nova terra e ainda destaca que lá haverá a cidade santa, a nova Jerusalém, citado em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2. João viu essa nova Jerusalém que descia ataviada do céu, aguardando seu marido, citado em Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Olhando para isso aqui, os primeiros subtópicos do segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o fim do mundo. Pastor Reinaldo Odilo comenta que o fim do mundo é citado em várias passagens bíblicas, ou seja,
a terra tem prazo de validade. Quais são as passagens bíblicas que citam a respeito do fim do mundo? Salmo 102, versículos 25 e 26, Isaías 34, 4, Isaías 51, 6, Mateus 13, 39, Mateus 24, versículos 3 e 14. Também é citado em Marcos 13, 7 e 31, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7, citado também em 2 de Pedro capítulo 3, versículos 7, 11 e 12, Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Então, o fim do mundo é citado na Bíblia e esse fim acontecerá. Acontecendo esse fim, dará espaço então para o novo céu e a nova terra, onde os salvos em Jesus irão habitar. Pedro, descrevendo isso na segunda carta, capítulo 3, versículo 10, ele cita que esse evento acontecerá de forma repentina, especialmente no juízo final, revelando em si a glória de Deus. Esse evento dará então o fim do mundo, da mesma maneira como esse mundo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Esse evento é um evento que descreverá o juízo de Deus, a palavra de Jesus, a vontade de Deus, conforme aconteceu em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Pelo poder da palavra, tudo foi feito. E pelo poder da palavra de Jesus, tudo também terá um fim. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Paulo destaca que o reino de Deus será revelado, que a glória de Deus também será revelada de forma repentina, o novo céu e a nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1, está escrito que ele demonstrará o novo céu e a nova terra, aonde habitaremos com o Senhor para sempre, onde estaremos na Nova Jerusalém, capital daquele santo lugar, onde estaremos com o Cordeiro, com o nosso nome escrito no livro da vida. Glória a Jesus por isso. Onde haverá a casa da justiça, a paz do Senhor, citado em 2 de Pedro 3,13. Olhando para a Bíblia, nós vemos as riquezas que a palavra apresenta para a gente. Por isso é importante você entender esses conceitos. O segundo subtópico, trabalhando com você, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. A Nova Jerusalém. Pastor Reinaldo Odilo cita, com base na palavra, que a Nova Jerusalém é também o local da esperança dos salvos. Isso está presente em Hebreus capítulo 11, versículos 10, 13 e 16. É o destino final dos santos. Essa Nova Jerusalém é a Jerusalém escatológica do novo céu e da nova terra. Entendendo sobre o conceito de Nova Jerusalém, existem linhas de pensamentos que trabalham, por exemplo, essa Nova Jerusalém como a Nova Jerusalém literal, a Jerusalém que estará presente em Apocalipse capítulo 21. E existem pessoas que trabalham essa Nova Jerusalém como a Jerusalém espiritual, de forma simbólica, para revelar o plano e a vontade de Deus no novo céu e na nova terra. Vale ressaltar que essa Nova Jerusalém, desse segundo conceito, como algo espiritual, é trabalhado somente como se fosse uma utopia, algo que possivelmente pode acontecer, um sonho que se torna realidade. A Nova Jerusalém literal, a cidade santa onde nós vamos habitar, é um local físico preparado por Deus para os santos. Você vai estar lá. A Nova Jerusalém é a cidade santa, onde nós habitaremos com o Senhor para sempre. Glória a Deus por isso. A Nova Jerusalém, ela desce do alto na presença de Deus em glória, em poder e majestade. A Nova Jerusalém, ela é edificada em pessoas, em vidas como você. E isso está presente em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, capítulo 21, versículo 9, Gálatas capítulos 4, versículo 26, Hebreus capítulo 11, versículo 10, citado também no versículo 16, capítulo 12, versículo 22. É muito lindo entender que a Nova Jerusalém ela é estabelecida agora em você como igreja, estando no Senhor em glória. Olhando para isso aqui, vamos avançar agora para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. A alma é imortal, a vida não cessa. Ciro Zibord comenta que a nossa vida espiritual é linda.
é real, preparada para os santos, aqueles que estão com Jesus. E ele destaca que na Nova Jerusalém não haverá choro, tristeza, angústia, dor, depressão. A Nova Jerusalém não haverá lágrimas, como está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, falando da verdadeira alegria que Deus preparou para os santos de uma forma especial, aqueles que venceram o pecado, através do sangue de Jesus, se rendendo a Cristo como Salvador. Olhando para isso, o primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Primeiro, o sofrimento para sempre. Esse é o primeiro subtópico. O pastor Reinaldo Odilo também comenta que aqueles que morreram sem Cristo serão ressuscitados e, depois do juízo final, serão lançados no sofrimento eterno, conhecido como lago de fogo e enxofre, onde o fogo não apaga e nem o verme dorme, como está presente em Marcos capítulo 9, versículos 44, 46 e 48. Essas pessoas serão lançadas lá pelo seu próprio pecado, pelos seus próprios desejos, e estarão lá porque rejeitaram ao Cristo. Lá haverá solidão, angústia, tristeza, dor sobre aqueles que são rebeldes, que rejeitaram o Cristo como seu Salvador. Que você não esteja lá. Esse sofrimento é estabelecido para aqueles que rejeitaram o Cristo em sua oportunidade de vida aqui na terra. Por isso, aproveite o tempo para falar de Jesus. Aceite Jesus como seu Salvador também. Avançando, o segundo subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD, uma revelação mais profunda. Nesse último subtópico, nós vamos levantar também algumas questões. Qual será o papel dos anjos, então, no novo céu, na nova terra? Como os crentes em Jesus estarão vivendo nesse novo momento espiritual para a eternidade? Primeiro, a gente precisa compreender que os anjos são seres ministradores, servos de Cristo também, que estarão auxiliando os salvos em Jesus, com base em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Só que no novo céu e na nova terra você vai ter a oportunidade de vê-los, caminhar com eles também. E com base em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 3, Apocalipse 5:11, os anjos entendem muito bem que nós, os salvos em Jesus, somos criados por Deus pela vontade de Cristo e teremos uma oportunidade de caminhar com eles em exaltação no Senhor. E juntos adoraremos o Senhor pela eternidade. Ciro Zibordi também comenta sobre algumas coisas que nós precisamos entender sobre a eternidade em Jesus em glória. Primeiro, que lá na eternidade não haverá mais morte, pois a morte será aniquilada. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Não haverá mais pecados e nem pecadores, e a maldição acabará, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 17, capítulo 22, versículo 3. Não haverá mais necessidade do sol, da lua e das estrelas, porque lá será iluminado pelo brilho de Jesus. Apocalipse 21, 22, 23, cita isso pra gente, capítulo 22, versículo 5. Haverá lá grande alegria, pureza, santidade, citado em Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 11. Haverá também um grande muro, todo brilhoso, cravejado de pedras preciosas, citado também, de acordo com a Bíblia, em Apocalipse capítulo 21, versículo 12, com 12 grandes portas, muito lindo. Haverá também a árvore da vida, citada em Apocalipse capítulo 22, versículo 1, 2, 14 e 19, e lá nós serviremos o Senhor para sempre, com muita alegria, citado em Apocalipse capítulo 22, versículo 3. É insondável o que Deus preparou para a gente. Gente, eu espero ter contribuído contigo até aqui. Se eu te ajudei, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue lá também, deixa teu comentário aqui. Por favor, faça isso, isso ajuda a gente. Manda esse vídeo para alguém, posta na tua rede social. Como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos que eu tomei como base para construir a aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do Reinaldo Odilo, vai te ajudar a construir a aula. Esse material é muito bom para você ter entendimento sobre esse assunto. O texto também do Severino Pedro da Silva, Escatologia, a Doutrina das Últimas Coisas, pode te ajudar como dica de leitura. Escatologia, a polêmica em torno do milênio, esse material do Millard Erickson é muito bom para você ter em mãos também.
Outro texto para você compreender a nossa perspectiva pentecostal do John Walvoord, O Arrebatamento. Esse material é muito legal para quem gosta de estudar sobre esse assunto. A Teologia Sistemática Pentecostal da CPAD vai te ajudar muito também. E, gente, eu tenho uma novidade para vocês. Quero indicar para vocês um texto falando sobre outros assuntos no nosso viés pentecostal, organizado pelo Maxwell Farjado, Diálogo sobre o Pentecostalismo, Novas Perspectivas. Esse material é da editora Santorini e nesse material eu apresentei uma contribuição. Eu escrevi um capítulo, gente, nesse livro. Você pode adquirir esse texto entrando no Instagram da editora Santorini e fazendo o seu pedido também. Que Deus abençoe você. Espero que você seja edificado em Jesus. Aqui tem artigos de diversos autores do Brasil que vão te traçar uma perspectiva sobre a nossa doutrina pentecostal, a nossa teologia pentecostal. Tá muito legal, tá? Gente, que Deus abençoe. Te aguardo por aqui na nossa próxima aula, lição de número 12, onde nós vamos trabalhar sobre o destino final dos mortos. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.